Yeah. Boa tarde. Boa tarde que nada. Você só entra em minha casa porque é meu parente. E olha só, cunhado, nem parente é. Você está aqui só porque é irmão de minha esposa. Minha sogra? Aquela cascavel com surucucu, só olho pra cara dela porque não tem jeito. Vem aquele outro ali, invejoso. Parece que só pisa no chão porque não tem jeito. Mas como é parente... Será que você já ouviu essas frases? Ou será que você mesmo não já falou isso? Nem que sabe em pensamento? Família, né, gente? Família tem muita coisa. É muita coisa envolvida. Muitos sentimentos, muitas emoções. Porém, continuamos seguindo. Continuamos ali. Não é verdade? Por isso que nós hoje, aqui no da JMove, aqui no nosso podcast, vamos falar sobre isso. Sobre empresa familiar. Mas, por que existem tantas empresas familiares? Será que dão certo? Todas fracassam? Todas têm sucesso? Quais são os conflitos? Será que vale a pena investir na empresa familiar? Vocês vão ver tudo isso e muito mais hoje aqui conosco no podcast. Você sabia que aqui no Brasil, segundo o IBGE, quase 90% das empresas são familiares? Dentre as várias formas que existem, mas sempre tem aquele cunho familiar, aquele início, aquele investimento da empresa familiar. Mais do que isso, nos Estados Unidos, aproximadamente 40% das empresas, segundo a revista Fortune 500, nos mostra que aproximadamente 40% das empresas nos Estados Unidos são familiares e empregam até 50% da mão de obra nos Estados Unidos. Muito mais do que isso, nós vamos ver hoje. Eu sou Mima Coelho, da JMove, e estamos aqui para conversar dentro do mundo do empreendedor sobre o assunto empresa familiar. E quem está aqui conosco hoje? Núzia Leite. Tudo bem, Núzia? Tudo bom, Jamima. Tudo ótimo. E eu digo o seguinte, esse mês de outubro, além de ser o Outubro Rosa, nós temos essa semana duas datas importantíssimas. A data 12 de outubro, que foi o Dia das Crianças. Muito mais do que dar presentes, nesse dia é importante a conscientização sobre as crianças, que elas precisam de um lar, precisam de escola, educação, tudo isso é muito importante neste dia 12 de outubro. Temos também nesse mesmo dia, o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira aqui do Brasil, desde 1930. Além disso, hoje, 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor. Esse profissional tão importante para todas as áreas, todas, inclusive de ser empreendedor. Eu sou Núzia Leite, analista de negócios, e convido vocês a continuarem conosco, a se inscreverem no nosso canal do YouTube, que é JMove Podcast, para participarem também, nos acompanhar, tanto no Instagram, quanto no TikTok, compartilhando, dando seu like. Avisar vocês também que o nosso podcast ele está no Deezer, ele está no Spotify, ele está no Google Podcast. Então, compartilhem, se inscrevam, fiquem conosco. Não se esqueçam que o nosso ponto de principal contato é o e-mail contato@jmove.com.br. Fique conosco porque hoje nós vamos falar muito sobre isso. E você, Jeff? O que você acha quanto a essas empresas familiares? Será que realmente podem continuar ou não? Antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que está sendo dada para nós conversarmos, tá? Nesse sábado aqui bonito, batemos esse papo sobre empreendedorismo familiar. Porém, você falou uma coisa interessante sobre o professor e sobre esse assunto tem dois pontos a destacar. O professor é tão importante
principalmente em outras culturas, que, por exemplo, no Japão, o imperador e a imperatriz só não se curvam para o professor, porque eles sabem que o professor está acima de todos. Então, independente da profissão que a pessoa escolha, ela nunca será maior que seu professor. Então, eu sempre imagino assim, um juiz, um desembargador, mas se ele encontrar com a professora primária dele, ele vai ter que dizer professora. E Exato. eu, particularmente, apesar de ter uma formação de engenheiro, de mestre, mas o tratamento que me causa mais satisfação, essa é a palavra, é quando eu estou no local que eu vejo alguém dizer professor. Então essa palavra é mágica, alguém ser chamado de professor. Aquele aluno pode estar, ex-aluno pode estar em que posição que for. É algo que ninguém consegue tirar do professor depois que você ensina, transmite algum conhecimento a outro. Então realmente é uma data muito importante, 15 de outubro. Bom, e voltando ao nosso tema, falar sobre empreendimento familiar. Esse tema é bastante oportuno. É muito oportuno mesmo porque geralmente as empresas surgem, em sua grande maioria, no cunho familiar. Às vezes, a pessoa, o sócio, pode não ser um parente de sangue, mas se nós pensarmos de forma ampla, aquela pessoa que a gente chama para abrir um negócio é um parente de coração, digamos assim. Então, é realmente importantíssimo esse tema, porque qualquer empreendimento, ele precisa de pessoas que estejam afinadas, alinhadas com aquele pensamento. Só assim as empresas podem progredir. Exatamente. Então nós vemos aí a grande questão do porquê. Qual é o porquê que leva à formação das empresas familiares? Nós pensando nesse aspecto, vamos levantar algumas situações, problemas inicialmente. Muitas vezes, quando você está naquele relacionamento com os familiares e quer abrir uma empresa, porque a ideia do empreendimento, né, nesse mundo do empreendedor, a ideia para se empreender, às vezes surge de um. E aquela pessoa começa a conversa com sua esposa, ou marido, ou com seu irmão. Geralmente tem algum parente achegado que você vai e começa a conversar sobre aquilo. Então, o que é que acontece? Essa elevada intimidade, muitas vezes, pode misturar um pouco dessas relações no início. Como assim? No sentido de que muitas vezes quem começa a ouvir ali aquela ideia, ela acha que se apropria um pouco daquela ideia. E isso daí já pode gerar um pouco de tensão. Também, outras coisas que podem acontecer. Às vezes a comunicação não se torna tão clara. Por quê? Porque no nosso dia a dia, às vezes falamos códigos, gírias, e como aquelas pessoas, no mínimo 2 ou 3, estão envolvidas, elas vêm da mesma raiz familiar, aquelas brincadeiras internas, né, a piada interna que existe na família, só eles vão entender e os demais da empresa. Porque aqui nós podemos já expandir o nosso raciocínio. Uma empresa que muitas vezes começa com 1 ou 2 pessoas ali no seu âmbito familiar, ela tende a crescer. Porque, por exemplo, eu conheço mesmo, no prédio onde eu resido, tem uma moça que ela faz bolo. E aí começou a fazer bolo para sua família e tal. Depois ela começou a fazer para os vizinhos. E aí ficou pequena a situação, uma filha ajuda, a outra ajuda, o marido, etc. E ali já é uma empresa familiar. Porém, as relações às vezes se estremecem, porque como ela é a mãe, mas nesse momento, além de ser a mãe, ela é a CEO da empresa. Então, às vezes o marido acha que não porque vai entregar não sei aonde a sua encomenda, é fulano que tem que vir buscar, e começa aqueles conflitos. Não obstante, quem fechou o acordo, quem fez o contrato foi ela. Então, ela é que define como é o serviço. Não, meu serviço é com entrega. Então, aí já começa a gerar alguns tipos de tensões. Então, hoje, nesse nosso bate-papo, nesse nosso podcast, vamos chegar também à solução. O que é que vai se fazer nessas situações? Como contornar essas situações? Quais são outros tipos de situações que podem ocorrer, Nus? O que é que te vem à mente? Esse ponto que você
falou inicialmente, é importante. É a questão das brigas que acontecem devido a exatamente essa proximidade, o ser parente, né? Então tudo isso pode ocasionar esses conflitos. E por quê? Um dos pontos também de empresas familiares é a questão do nepotismo. Porque às vezes o que aconteceu? Você colocou aquele tio, aquela sobrinha, aquele irmão, não porque ele tem competência de estar naquele lugar para desempenhar aquela atividade. Você colocou ali por uma questão de nepotismo. A gente ouve muito esse termo, nepotismo. Isso é um termo muito usado no poder público, que é exatamente você favorecer parentes colocando em certas situações. Mas esse também é um ponto que acontece nas empresas familiares. E acontece muito, porque existem empresas que, inclusive, elas são criadas com esse fim. Elas são criadas exatamente porque não sei quemzinho, ele não tem uma atividade, não conseguiu uma boa colocação. Vamos criar uma empresa para poder dar o que fazer. Muitas vezes tem isso. Então, cada um precisa, nesse caso, assumir as suas condições. Por não assumir a sua competência, não ter o que fazer, não ter atividade, pode sim levar a um conflito interno. Analisando processos, né? Eu trabalho nessa parte de análise de processos, tem um termo interessante que a gente utiliza quando nós estamos analisando os processos da empresa, né? O que é isso? Uma empresa, digamos assim, um salão de beleza. Salão de beleza, nós podemos detectar que tem algumas atividades rotineiras, que é a parte comercial, que são os clientes que chegam e aí vão contratar algum tipo de serviço. Tem a parte da execução, que são as cabeleireiras, as manicures que estão ali fazendo o cabelo e tal, fazendo as unhas. E tem a parte de você conseguir fidelizar esse cliente também. Então, quando a gente vai analisando, tem aquela pessoa que não desempenha nenhuma atividade. Você pergunta para ele, sim, e essa pessoa tal faz que atividade? Não faz isso, não faz aquilo. Então geralmente chega alguém pra gente e diz, rapaz, não mexa com não sei quem não sei quem é do chefe. Usamos a expressão que é a coroa do rei. O nome dessa expressão é coroa do rei. É aquela pessoa que está em determinada função sem fazer absolutamente nada. Quando você vai analisar o processo, ela não desempenha atividade nenhuma. Porém, ela fica ali, fazendo este nada. Esta pessoa é chamada de coroa do rei e é esse nepotismo que a gente está falando. Atrapalha por demais uma empresa familiar, que é pequena. Muitos sobrevivendo daquilo ali. Então, aquilo ali tem que dar bem certinho, tem que poucas pessoas desenvolverem suas atividades para poder alcançar o objetivo. E essa pessoa muitas vezes só vem a ser mais um cargo e aí vai vir um problema muito sério dentro de uma empresa familiar. Isso me lembra o comprometimento, ou a falta dele. É outra situação, problema. Estamos elencando aqui inicialmente vários problemas, porque é o que nós vemos muito. Então a falta do comprometimento, quer seja numa empresa grande, que você é funcionário dela, ou numa empresa familiar, onde você é um dos sócios, ou você é um parente e quer ser sócio, ou desempenha uma função de importância, é uma pedra angular naquela empresa, mas você não está comprometido com aquilo, então também é um problema seríssimo. A descapitalização também daquela empresa, muitas vezes, começou a dar certo um pouquinho, às vezes começa a se descapitalizar a empresa também um pouco. Então, essas situações, Núzia, temos muitas coisas para analisar, para ver os problemas que vão acontecendo. A falta de participação, como você falou inicialmente, a falta de participação de pessoas, de familiares que estão ali na empresa, mas não estão participando efetivamente. Lembrando só uma coisa, vocês que estão aí nos assistindo, dê aquele joinha, curtam, recomendem, comentem, façam comentários sobre as nossas lives, sobre os nossos podcasts, sobre o que nós estamos falando, para que possamos conversar sobre outros assuntos, trazer à tona também. Então, o joinha aí, para você que nesse sabadão de tarde
está nos assistindo, está acompanhando. Nos siga também em outras redes sociais. E falando mais ainda, mais alguma coisa, Núzia Jeff? Alguma coisa sobre esses problemas também? Bom, a grande questão sobre a empresa familiar é que, apesar de serem irmãos, não são iguais. Então, nós temos que pensar, o empreendedor tem que pensar de forma fria e calculista. Eu tenho meu irmão, ou minha irmã, ou meu primo, eu gosto muito dele, mas no caso do empreendedorismo, a pessoa tem que ter outros parâmetros para selecionar os seus sócios e funcionários. Exato. Então, às vezes as pessoas são irmãos, mas têm pensamentos diferentes. E eu trago como contribuição para essa discussão algo que me marcou muito na questão do empreendedorismo e quem são as pessoas que investem em startup. Então, quando a pessoa vai investir em startup, os grandes investidores, eles fazem seleções com as empresas. Cada empresa vem com seus projetos e apresenta para a startup. E as pessoas podem pensar, bom, a startup vai investir naquela pessoa que tem mais organização, vai investir naquela ideia original, aquilo que vai dar muito dinheiro. E o interessante é que o primeiro ponto que é observado pelos investidores é se aquele grupo, aqueles sócios estão pensando da mesma forma. Então, nós temos que pensar o quê? Será que 3 ou 4 membros de uma mesma família vão pensar de uma mesma forma? É muito difícil. É por isso que às vezes nós temos que procurar em famílias diferentes, em locais diferentes, pessoas que estejam alinhadas com o mesmo pensamento. Claro que no caso de qualquer empresa, quando nós pensamos em estar alinhado, é ser complementares. Os 4 não podem, não devem pensar igual. Devem pensar de forma complementar. Só que o objetivo tem que ser o mesmo. Explicando melhor, com mais profundidade esse assunto. Se nós temos 3 sócios e os 3 estão pensando em reinvestir o lucro na empresa, crescer, expandir, eles estão com o mesmo foco. Mas se um dos sócios estiver pensando que no primeiro momento que tiver um lucro, ele vai tirar a parte dele, vai sair para montar uma outra coisa, ou vai para a praia, ou vai viajar, então essa startup, esse grupo não está tendo o mesmo pensamento. Então, um pode ter a ideia, o outro é o bom administrador e o outro pode ser a pessoa do financeiro, ótimo. Mas os 3 estão pensando em reinvestir o lucro para crescimento. Então, isso é muito importante no âmbito familiar. Será que aqueles 3 ou 4 irmãos, todos estão pensando com o mesmo objetivo? Então, o grande detalhe da empresa familiar é que, às vezes, nas reuniões, nos ajustes que precisam ser feitos para chegar no objetivo, entra a parte familiar. O sentimentalismo, a questão hierárquica. Às vezes, alguns irmãos vão dizer, mas eu botei fralda em você, mas eu cuidei de você. Isso já desqualifica a opinião do outro, que naquele local, naquele momento, são iguais. Então, um pode ser mais velho, um pode ter mais experiência, e no âmbito da empresa fica mais complicado. Quando você não tem a relação consanguínea, quando você não tem a relação familiar, você pode falar, você pode xingar, você pode mandar a pessoa ir tomar em determinado local sem maiores problemas. Sim. Né? Ou pode xingar a progenitora do cidadão. Não pode xingar. Mas como é que você vai xingar a sua própria progenitora? Se a progenitora é a mesma, fica mais difícil. Né? As palavras libertadoras ficam difíceis de serem usadas no âmbito familiar. E no âmbito que não é familiar, você usa com bastante tranquilidade e esvazia a sua atenção naquilo ali. Então, a questão familiar é essa. Isso mesmo. Essa questão de emoções que você trouxe à tona, realmente é bem evidente. E não só entre, assim, como você falou, entre irmãos. Mas, por exemplo, assim, se você tem assim, o avô, o pai e a filha, quer dizer, gerações diferentes. Gerações diferentes. O que é que vai trazer? Vai trazer essa questão dessa diversidade, essa diferença de gerações. Porque uma pessoa que nasceu em 1970 não vai
de maneira nenhuma pensar igual a uma que nasceu já agora 2000. Não vai pensar. Né? Então essa pessoa, temos várias gerações agora, X, Y, Z, eu já não sei nem quantas gerações são, mas é isso. Então a facilidade que uma pessoa hoje em dia pega um celular desse aqui e que eu nem sei como é que... É muito rápido. Então, enquanto o pai, o avô tá pensando lá em pegar o dinheiro, como meu pai fazia, aquele chumaço de dinheiro, não sei se vocês aí têm essa experiência, meu pai só gostava de fazer assim, pegar aquele monte de dinheiro, juntar, enfiar no bolso, né? Parecendo aqueles três que ficam cantando assim, com a chave no bolso de um lado e no chumaço do dinheiro do outro. É totalmente diferente hoje quando se fala em Bitcoin e outras moedas aí do metaverso, é totalmente diferente. Então vem uma geração, imagine, uma empresa familiar onde as 3 gerações estão presentes e tem esse choque de tecnologia, de inovação. É muito conflito mesmo que vem à tona nesse momento. É interessante que vocês salientaram um ponto que é a resistência a mudanças. A resistência a mudanças foi isso que Núzia mencionou e acontece quando se vê a diferença entre gerações ou até mesmo de idade. Porque dentro de uma mesma família, muitas vezes na empresa, são pessoas de faixas etárias diferentes ou de gerações diferentes. Então, muitas vezes existe a resistência a mudanças. Isso não é engessado, isso não é um paradigma. Isso pode ser quebrado, mas é um fato. Então, a resistência a mudanças, muitas vezes, pode prejudicar ou atrasar o desenvolvimento da empresa familiar. O que, se for muito bem orientado, pode também trazer um bom resultado. Falando mais um pouco, só mais um ponto que eu queria mencionar, a gente falou sobre essa questão intuitiva, emocional, os paradoxos que existem da empresa familiar. Ainda tem uma questão interessante, é o jogo do poder. O jogo do poder parece novela, mas é verdade, é real. E muitas vezes com 2 pessoas já existe aquele jogo do poder, quanto mais se nós acrescentarmos uma quantidade de pessoas, de sócios, nessa empresa familiar. Esse jogo de poder se torna muitas vezes mais acirrado ainda. Não é, Núzia? Exatamente. Esse poder juntando essa questão das emoções com a hierarquia, como o Jeff já mencionou, da questão, já troquei sua fralda, quer dizer, ele é um irmão caçula, o menor, mas não é por isso que naquele momento ele não tem o mesmo poder de falar, o mesmo poder decisório de um outro. Uma vez que tenham feito as empresas, tenham formado de uma maneira conjunta, onde todos se sentaram numa mesa e resolveram construir e fazer uma empresa e botar para frente uma empresa e no momento desse de decisão não ter essa capacidade. Isso não existe. Então é preciso ter esse profissionalismo e manter essa questão de decisão, decisória para todos de uma mesma maneira, de um mesmo nível. Sim. Mesmo nível de decisão mesmo entre eles. O poder decisório, né? O poder decisório em todos eles. Nesse caso. Tá certo. Exatamente. Bom, o que acontece? Não existe, geralmente, na empresa familiar, um dia que todos se reúnem para montar uma empresa. Nós temos que entender que o fluxo é diferente. Então, a empresa familiar, ela não surge por uma ideia, vamos sentar, vamos fazer uma reunião, vamos criar uma empresa. É por isso que não existe um planejamento. Então, como é que se processa a empresa familiar? É muito parecido com ser professor. Ninguém acorda um dia e diz, a partir de hoje eu vou ser professor, vou estudar para ser professor. O professor é aquele que na escolinha, no maternal, já pegava o colega e ensinava a mão a fazer a letra. É aquele que o professor já chamava na sala de aula para ajudar com os colegas. Então a pessoa vai de forma... pegar a caderneta. Então a questão é processual. Eu gosto muito dessa palavra. Quando algo acontece em um processo que a pessoa não se apercebe. Então quando a pessoa chega na faculdade vai ser monitor. Quando a pessoa termina a faculdade, o professor, coordenador... antes, num dia de aula, um professor falta. Aí um aluno vai para a sala de aula, vai para frente, assume o assunto do dia e começa a dar aula. Ao ponto do professor chegar, sentar
e dizer para o aluno, continue aí que está indo muito bem. Então, quem é professor, quem tem um espírito de professor, começa assim. Quando ele termina a faculdade, um coordenador chama, vem aqui substituir fulano que ficou doente. Quando a pessoa se vê, Ele já é professor. Isso é processual. Então, como é que acontece as empresas familiares? Uma pessoa começa a cortar lenha. Fazer carvão, por assim dizer. E ela percebe que está se dando bem. Aí ela chama um irmão, venha cortar lenha comigo e eu faço o carvão e você entrega. Aí chama uma irmã, olha, eu faço a lenha, fulano entrega e você cuida do dinheiro, arrecada o dinheiro. Pronto. Está criada de forma processual uma empresa familiar. É por isso que não tem aquele momento de sentar, de planejar. Então as empresas familiares, porque elas são tão comuns, conforme a estatística, porque elas acontecem de forma tão costumeiras, por causa dessa forma processual. Claro que as empresas chegam em um ponto que tem que ir na junta comercial, tem que se registrar, Sim. tem que dar uma formalidade, uma formatação. Porém, ela já foi constituída muito antes. Muitas vezes não se coloca nem num pedaço de papel a participação de cada um, não se coloca as atribuições, nem as porcentagens de cada um. Todo mundo começa a fazer tudo. E aí, às vezes, a empresa cria um porte que chega no momento e que começa a ter os conflitos. Começam a ter as emoções. Não, porque eu comecei primeiro. Não, mas eu carregava a lenha, era o pior. Não, mas eu que consegui o dinheiro. Olha aí, 3 questões. E como você não pode ninguém ir para algum local de difícil acesso, nem pode xingar a progenitora, nem o progenitor, né? Fica mais difícil, não é? E aí, outra coisa séria, se chama um outro parente para tomar partido, já vai ficar mais complicado. Porque se a mãe acha que, ou o pai acha que um está com razão, os demais vai achar favorecimento, vai achar que sempre gostou, vai relembrar lá do dia que nasceu e dizer, eu me lembro, desde que eu nasci, que não gostam de mim, que eu fui preterido. Então, a empresa familiar tem esses problemas, que precisam ser resolvidos e precisam ser equalizados para que as empresas familiares prosperem. Prova que as pessoas conseguem resolver é que grandes corporações no Brasil e no mundo são oriundas e são empresas familiares até hoje. Então isso mostra que apesar das dificuldades, apesar dos problemas, as empresas familiares digamos assim, o nascedouro, né, é a maternidade das empresas. São as pessoas que estão próximas da gente. Exatamente. Exatamente. Como você falou, ser processual, é o seu dia a dia, vai chegando. Nós podemos ver isso em várias duplas sertanejas que Na são música. Na música, que são empresas, né? Eu não vou aqui citar nomes, mas a gente conhece vários que foi assim. Um vai cantando, não consegue dar certo, só dá certo quando chega o outro, e aí formam várias corporações mesmo, familiares, porque processual, chega, às vezes o outro é pequenininho, vai vendo o irmão ali, vai cantando também e tal. Quando se vê, já está no palco e já está formando aquelas duplas, né? Que nós vimos aí, eu não vou citar nomes, mas duplas sertanejas que são, sim, empresas familiares, né? A gente já falou, assim, em outros podcasts, essa questão de empresas feitas por profissionais liberais, aquele pessoal do teatro, formam empresas, né? Familiares, músicos, como eu falei agora, e diversas outras profissões que já trazem essa questão de ser uma empresa familiar e já nascer de maneira processual e de, muitas vezes, aproveitar um dia maravilhoso de sol, como está hoje, assim. Aí do lado de fora nós gravamos aqui esse podcast, esse dia maravilhoso de sol, porque um dia desse pede o quê? Pede uma cervejinha gelada e pede um show. Aqui, daquele show que só Salvador sabe fazer, com aquele som que precisa de quê? De muita energia. E nesse momento de energia, a gente tem que se lembrar da JMC Projetos. Ela está aqui em Salvador para trabalhar com geradores de energia para esses shows, para trabalhar com laudos técnicos
para trabalhar com a manutenção de subestação. E se o dia não tiver assim, lá essas Coca-Cola todas, tiver aquele raiozinho meio chuvoso, a JMC Projetos está presente no seu dia através de laudos de SPDA. Aqui em Salvador, fica localizado no Centro Empresarial Iguatemi. Contato é o 719-9692-1020. E não só em Salvador, mas em Feira de Santana também, na esquina da Juraci Magalhães e a Getúlio Vargas. O contato é 759-9944-1030. JMC Projetos, a energia presente no seu dia. Ah, Nuzi, eu gostei, viu? Gostei, sabe por quê? Quando fala assim num show, eu me lembro daqueles geradores, né? Então, aqueles geradores, se não tiver o gerador, se não tiver a manutenção dos geradores, realmente pode ser um balde de água fria no show. Ele pode parar e aí vai ser, hein, aquele prejuízo. Olha o prejuízo e a frustração dos presentes, né? Das pessoas que estão ali presentes. Então, realmente, a JMC, eu conheço, né? Ela é uma empresa realmente conceituada. 10 anos já no mercado. No mercado, exatamente. 10 anos de sucesso. E eu sempre ouço, né, o que as pessoas nos trazem sobre a empresa, que ela é comprometida, responsável, né, cumpridora de seus acordos, o que é muito importante, né? Age com responsabilidade com os seus acordos. Então, a empresa JMC, que é uma das nossas parceiras, está patrocinadora, na verdade, aqui da JMove e do nosso podcast, trabalha realmente com excelência, né? Um trabalho de excelência. Nos lembrando mais uma vez do nosso assunto, né? Que é a empresa familiar. Olha quantas coisas nós falamos. Responsabilidade, comprometimento. Porque embora a empresa seja familiar, também são pontos necessários. Então, quando nós falamos sobre vários problemas, salientamos aqui, as soluções também vêm de quê? Como é que nós vamos ter as soluções para essas situações existentes? As soluções dos conflitos existentes nas empresas familiares, elas devem vir também de boas conversas francas. Realmente colocar as situações, o que cada um está entendendo daquela situação é muito importante. Porque daí surgirão as ideias para como ajudar a uma empresa familiar. Como ajudar? Se existem tantos conflitos, como nós falamos aqui inicialmente, disputa de poder, aquela questão do parente e todas essas angústias que existem. Como ajudar uma empresa familiar, hein, Jeff? Bom, eu sei que a JMove vai promover um evento onde vai tratar sobre todos esses assuntos, não é isso? Não só como se criar uma empresa, como se ter uma ideia de como criar uma empresa, quais são os passos para se administrar uma empresa e como também ajudar as empresas familiares. Eu tenho certeza que isso vai ser parte de um treinamento, não é isso? Exatamente. A JMove vai promover um evento presencial tratando disso. Mas nós não vamos deixar os nossos ouvintes sem um entendimento sobre como resolver. Então, eu vou trazer aqui uma solução para um tipo de problema familiar. Então, eu vou focar em um momento do problema, em um momento da empresa e como resolver. No evento presencial, eu tenho certeza que outros momentos serão tratados apropriadamente. Então, suponhamos que a empresa familiar já existe, já foi constituída e está rodando, está trazendo lucro e está trazendo patrimônio. Um grande problema da empresa familiar é a sucessão. Então, aquela pessoa, o fundador, fundou e tem filhos. Como ele vai dividir esse patrimônio de forma adequada para os filhos? E aí existe o problema. Se a pessoa não planeja adequadamente, vai cair em um problema sério que é o inventário. Então, o dono da empresa, o pai, construiu uma empresa com vários patrimônios, seja lá o que for, casas, fazendas, terrenos, dinheiro, morreu. Tem 5 filhos e mais 3 agregados, mais 2 adotados. Exatamente. Aí começam a ter as disputas. Por quê?
porque não se pensou na sucessão. Sucessão. Então, para esse problema, existe um recurso que é se criar uma holding familiar. Então, eu vou aqui apenas explicar de forma superficial o que é uma holding e qual é o benefício que traz a holding para quem tem uma empresa familiar, tem um patrimônio e não ocorrer problemas de sucessão, de divisão. A holding familiar, assim como existem holdings empresariais, né? A holding empresarial é uma empresa que administra várias empresas. Então, por exemplo, existe no Brasil uma rede de TV que ela tem em torno dela 40 empresas, mas existe uma só que administra todas as 40. Entendeu? O homem mais rico do mundo, ele tem uma empresa bastante conhecida que parece com o nome de um estado nosso, né? Que fica lá no norte. Parece um pouco. Mas aquilo ali é uma holding. Essa holding principal, ela administra o interesse dele em várias outras empresas. Então, isso é uma empresa é uma holding empresarial. E a holding familiar? A holding familiar é parecido. Se cria uma empresa que o intuito é gerir todas as outras empresas. Então, quando a pessoa cria uma holding familiar, os pais ou o pai cria a rede familiar, ele coloca nessa holding todo o patrimônio dele. E essa holding, ela administra os interesses de todas as empresas. Cada filho vai receber apenas ações, participações daquela holding. Então, isso tem um problema muito sério, porque na morte do progenitor ou do fundador, você não precisa fazer inventário e não precisa se pagar impostos. Impostos caríssimos sobre transferência. Toda vez que você compra o patrimônio e tem que transferir o nome, você tem que pagar intervivos e outros impostos, outras taxas. Tem que se pagar um advogado para se fazer o inventário, chamado inventariante. E quando fica anos. Exatamente. E quando você coloca o seu patrimônio numa holding, não precisa nunca ser transferido o nome, porque a pessoa tem uma participação da holding. A holding não precisa mudar de nome. Uma das empresas não precisa ir para a pessoa. Se a pessoa quiser se desfazer da sua parte, ela pode vender para a própria holding. As suas ações, As ela suas vende. ações, Independente. Exatamente. Então a holding é uma solução para questões familiares de sucessão. E aí surgiu uma dúvida. A dúvida é: só grandes corporações familiares podem ter holding? Não. É isso que a gente precisa desmistificar. Para vocês terem uma ideia, o pai tem uma casa onde mora, tem uma casa de praia, tem 2 carros e algumas ações, algum dinheiro no banco, ele já pode constituir uma holding. Então a holding não precisa ser oriunda de grandes propriedades. Se a pessoa tem algum patrimônio, tem 3 ou 4 filhos e não quer que haja briga, nem que esse patrimônio seja dilapidado, pode se constituir uma holding. Porque você vai construir uma empresa, vai colocar nessa empresa todo o seu patrimônio e vai distribuir de forma as ações para cada filho. Por exemplo, se ele tem 4 filhos, todos são tratados de forma igual, o que é que ele faz? Dá 25% das ações da holding para cada filho. Pronto. Se algum filho quiser vender, quiser se desfazer, ele tem que vender para a própria holding. Sim. Então você bota os critérios. Isso até evita que a pessoa, eu não queria que aquela casa daí de praia que eu construí com tanto sacrifício fosse perdida. Então na holding pode se estabelecer as regras. Se um membro quiser a sua parte, ele obrigatoriamente tem que vender para a holding. Sim. Então, e aquele patrimônio se mantém naquele local. Então Entendi. a holding, eu já vi alguns informativos que você não precisa ter. Só para vocês terem uma ideia mais precisa, o custo mensal para se manter uma holding é o mesmo de uma microempresa, em torno de 300 a 400 reais por mês.
Então, não chega a ser... É uma coisa proibitivo. absurda. Não é uma coisa absurda. É inalcançável. Inalcançável. A pessoa tem uma empresa que vai ficar ali gerindo. Esses valores é o quê? São aquelas taxas de contador, aquelas taxas normais de qualquer microempresário. Só vai haver algum tipo de imposto quando houver uma movimentação por algum motivo. Então, esse é um recurso para as pessoas, para as pequenas empresas que têm um patrimônio, têm filhos, têm questões de sucessão ou questões patrimoniais, e para evitar pagamento de impostos e problemas na sucessão, entendi, se cria uma holding. Então, isso aqui foi apenas um pequeno aperitivo, uma pequena entendimento, uma pílula do conhecimento na questão da sucessão e um dos problemas das empresas familiares. Exatamente. Estamos resolvendo agora. Agora, o treinamento da JMove, com certeza, vai abranger esse assunto com maior profundidade, inclusive elencando outros problemas e outras soluções. Exatamente. Outras soluções também, né? Isso é um dos pontos mais importantes. Vocês que estão nos assistindo, se inscrevam no canal do YouTube, JMove Podcast. Nós também temos o canal de cortes, JMove Podcast, lá no YouTube. Inscrevam-se, compartilhem, dê a sua opinião, falem sobre quais são os assuntos que vocês gostariam que nós conversássemos, para que a gente possa cada vez mais trazer assuntos importantes para vocês, para que esse canal cresça e a gente fique aqui, sempre trazendo informações, para que o nosso evento consiga ser feito de uma maneira satisfatória para vocês. Também o nosso Instagram, o nosso TikTok, nos sigam nas nossas redes sociais. Exatamente. Porque, como Nuz e Jeff já falaram, no nosso evento vamos aprofundar sobre soluções. Soluções para a empresa familiar e outros assuntos, como falamos anteriormente, o atendimento ao público, atendimento ao cliente, que o cliente é é o objetivo da empresa. O empreendedor, ele quer chegar no seu cliente. E nós aqui estamos abordando isso, abordando os caminhos para chegarmos no cliente. E como chegarmos e nos mantermos. Manter aquele cliente, encantar o cliente, e assim, cada vez que passa mais. Uma coisa interessante que eu achei é que a quantidade de empresas familiares aqui no nosso país, aqui no Brasil, ela é grande. Empresas de sucesso, empresas que nós conhecemos no nosso dia a dia, realmente são empresas familiares. Vou citar algumas para vocês e com certeza vocês conhecem. A JBS, a Metalúrgica Gerdau, Itaúsa, o Itaú Unibanco, SBT, Magazine Luiza, deixa eu ver qual. Camargo e Correia, Odebrecht, Rede Globo, empresas familiares, exatamente. Grupo Votorantim. E aí eu levanto para vocês esse questionamento. Nós não ouvimos falar com a morte de Roberto Marinho que houve problema de inventário. Isso. Ninguém viu porque seria noticiado com grande sufoco. Com grande galhardia, repercussão nacional. Os irmãos estão brigando pela Rede Globo. Exatamente. Os filhos de Armínio de Moraes estão brigando pelo Grupo Votorantim. Ninguém ouviu falar isso. Por quê? Porque todos os interesses estavam abrigados numa holding. Então é na holding que se encontram essas soluções. E todo o patrimônio está ali. O que a pessoa tem é participação na holding. Então a holding ela vem para resolver. É uma das formas de resolver. Existe criar empresa offshore, existe fazer doações, existe outros artifícios, outros caminhos. Mas o mais usado é, devido à sua flexibilidade, à sua mobilidade, é a criação de holding. Ela é parecida com a holding empresarial, mas ela cumpre uma outra finalidade. É uma holding que trata dos assuntos da família. Então isso é importante deixar bem claro. Mas é uma solução
viável. Exatamente. Você citou, Jeff, muito adequadamente, um dos problemas e uma solução, Isso. que é a sucessão. Eu gostaria de pincelar também algumas situações que ocorrem e suas soluções, de uma forma rápida. Porque, para aprofundar mais, nós precisamos do curso. Precisamos estar presente no curso para realmente aprofundarmos o assunto. Mas assim, eu gostaria de citar 3 coisas. Isso. Mas antes de você citar, Gema, as soluções, deixe só eu trazer aqui, Certo. pontuando o exemplo da sim. Magazine Luiza, um pouco mais aprofundado, Certo. alguns detalhes. Certo. Eu fiz uma pesquisa e o que eu achei interessante Sim. foi o objetivo da fundação dessa empresa. Né? Ela foi fundada em 1957 por 2 vendedores. Às vezes nós falamos assim, aquele que está vendendo a água mineral, como a gente sabe também, conhece o caso de alguns que venderam água mineral e hoje são grandes empresários, né? Outros que compraram remédios, venderam bala e hoje são grandes palestrantes. Então, a Magazine Luiza foi formada por 2 vendedores. Vendedores de quê? Eu não sei, vendedores de varejo. De varejo, eles vendiam variedades. Varejista. Então, talvez vendesse aí panela, roupa. Tanto que vendedores de variedades. O que eles fazem? Foi Luísa Trajano Donato e seu esposo, Peregrino José Donato. Eles eram vendedores de Franca, lá em São Paulo, pequenos. E eles montam a primeira empresa deles com o objetivo de dar emprego para todos os parentes. O objetivo deles é esse. E é tipo um armarinho. Isso. Um armarinho que eles montam inicialmente lá em Franca. E a partir daí, mesmo sendo familiar, mesmo sofrendo com todos esses... Você imagina Conflitos. esses conflitos. Imagine o que eram esses conflitos dentro dessa empresa que já foi criada com esse objetivo de trazer o emprego para os outros. Então, eles vêm e montam essa primeira loja lá em 1957 e foi caminhando. Quando chega em 1991, assume a Luísa Helena Trajano, que é sobrinha da fundadora. Na verdade, ela é sobrinha. 34 anos depois, continuando a empresa familiar. E daí eles vêm, hoje você veja, é um destaque no Brasil. Eles chegaram em 2003 a receber um título Great Place to Work, que é um prêmio internacional de uma empresa voltada inclusive para as questões de ESG, questões mundiais. Uma empresa brasileira, familiar, que recebe um título desse é muita coisa, gente. Em um só dia, eles abriram em 2008 46 lojas no mesmo dia, tendo um alcance de mais de 1 milhão de clientes conquistados. Uma empresa familiar. Então você veja que dá certo. Mesmo tendo todos esses problemas, dá certo. Inclusive no mercado digital. Inclusive, sim. Magazine Luiza. Tivemos pontos onde eles lançam, em 2000, eles lançam o site do comércio eletrônico. Exatamente. Magazine Luiza, Eles são precursores, né? Eles são precursores. Em 1992 teve lojas virtuais. Então, eles também estão no ramos virtuais e presenciais. Eles conseguem esses dois lados, né, da moeda. Exatamente. Isso porque é uma das soluções que eu já vinha trazendo. Abrir a mentalidade da empresa familiar para mudanças. Isso. Que muitas vezes não vem imediatamente naquele sucessor imediato, hierárquico, que seria um filho. Muitas vezes vem num sobrinho, vem numa outra geração. Mas como captar, como chegar nessa geração, como conseguir que essa mentalidade do empreendedorismo, daquela empresa familiar, vá adiante? É um dos pontos que eu venho trazendo como soluções. É aquela máxima, planejamento, que envolve 3 coisinhas, como eu falei. O planejamento. Existe aquela coisa de começar organicamente, como o Jeff falou muito bem. Processual, aquela coisa orgânica, como eu falei da minha vizinha, né, que faz o bolo, que faz o salgado, é uma coisa orgânica. Mas se for crescendo aquela vizinha que faz salgado para um buffet, né, aí já vai existir uma situação diferente, vai ser necessário um planejamento melhor. Porque a crítica que o marido dela fez, a gente não vai entregar não. Será que é válida? Em alguns momentos pode ser que sim, pode ser que não. Então tudo isso vai ter que ser pensado e analisado. Como é que vai se chegar a uma conclusão?
Então, dentro do planejamento da empresa familiar, quais são os 3 pontos que eu gostaria de salientar? 3 coisas importantes. É a profissionalização das pessoas envolvidas, que nem todo mundo nasce pronto para exercer aquela função que está ali designada para ela. Às vezes, você tem aqueles parentes ali, fulaninho vai ser, fulano A, vai trabalhar como vendedor. Mas, na verdade, ele não tem aquela habilidade, não é uma qualidade dele, a de se comunicar, de vender. Porém, se ele for formado profissionalmente, ele pode também ser um bom vendedor. Então, a profissionalização pode resolver essa situação. Mas esse ponto, Gemma, é muito importante. Nesse ponto, é muito importante a gestão de valores. Sim. Sempre tem que ter uma pessoa nas corporações que pretende ter sucesso para fazer, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Exatamente. Eu acho que essa seria uma das mais importantes funções de gerente ou gestor. Cada um usa o nome que quer, que gosta. Né? Tá muito agora gestor para lá, gestor para cá. Eu gosto do nome de diretor, gerente. Então, o gerente de um departamento, quando ele consegue identificar as habilidades de cada um e colocar a pessoa, a coisa flui. Exatamente. Vamos trazer esse âmbito familiar, que é o nosso tema de hoje. Exatamente. Então você tem vários irmãos, mas tem que ter um que tenha a capacidade, geralmente tem, de ver, olha, fulano, você faz melhor isso. Fulano, você faz melhor aquilo. E aí a coisa flui. Porque quando a pessoa, o ser humano, faz algo que ele se identifica, a coisa flui. Então, quando estou com professor, quando eu sempre oriento algum aluno de TCC, algo assim, eu sempre pergunto se ele está fazendo aquilo que ele gosta. Porque quando a pessoa faz algo que gosta, mesmo que esteja num momento de adversidade, vai ser mais tranquilo, ele vai conseguir fazer. E quando a pessoa faz algo que não gosta, uma profissão, uma atividade que não gosta, aquilo não vai fluir nem nos melhores momentos. Mesmo com a coisa estando tudo azul, dando lucro, em céu de brigadeiro, não vai estar bom. Não vai estar mais. Então, na questão dessa que você levantou essa bola do planejamento, a pessoa tem que demandar um tempo, sim, pensar e muitas vezes testar. Também. Porque às vezes ninguém tem bola de cristal, ninguém é um quintanilha da vida. Então, você pegar e fazer testes. E aí você vai percebendo numa empresa, num setor, Núzia, você que é gerente, você sabe o que eu estou falando. Às vezes você vê 3, 4 pessoas, você joga o trabalho. E naturalmente, eu faço melhor planilha, eu faço melhor visita de campo, eu escrevo melhor, eu penso melhor. Claro que tem aquele que não faz nada. Esse é o ótimo, aquele que não faz nada bem. Só quer assinar. Esse tem da assinatura linda, só sabe assinar. Mas isso de só assinar, a gente já conhece desde a faculdade. Tem um cara que só chega no final e... Bote meu nome aí. Então já tem essa pessoa desde lá. Mas sempre lá na faculdade tem um cara que sabe mexer na planilha, tem um cara que só sabe apresentar, ele não sabe nada. Mas me dê um papel aí. Ele fala bonito. Já o cara que sabe fazer na planilha tem vergonha. Isso. Não sabe apresentar. Isso. Então, a empresa familiar tem que ser tratada dessa mesma forma. Dentro da família, e aí que vocês falaram, às vezes, não está na primeira geração, não está no primeiro nível consanguíneo, às vezes está no segundo. Às vezes as empresas funcionam com os primos, os sobrinhos, os tios. Isso. Não deixa de ser familiar, mas a coisa ganha um leque maior. Por quê? Porque foram pegar pessoas que eram, como eu volto a falar, complementares. Isso. Porque uma empresa precisa de várias pessoas em várias áreas diferentes. E tem pessoa, aquele que sabe lidar bem com o número, tem aquele que sabe vender, que vende qualquer coisa. Isso. Não é isso? Tem aquele que sabe comprar bem. Isso. Sabe escolher. Escolhe para a família inteira. Tenho certeza que a Magazine Luiza se tornou essa potência. Isso. Porque os seus gestores, os gerentes, os fundadores, olha, vamos pegar fulano. Isso. Ele é bom vendedor. Botou para vender. Não, fulana compra bem. Ela vai na feira. Ela vai na feira com R$100 e faz sucesso. A irmã dela não, coitada. Vai, não traz nada. E traz tudo. Então, a empresa... Não é isso que acontece na prática.
verdade. Então a empresa familiar tem que tratar, assim como outros tipos de setores, as pessoas com as suas habilidades natas. Você levantou um ponto, a pessoa pode ser treinada? Pode. Todo mundo pode ser treinado. Mas quando você pega um músico, que ele já tem a facilidade, eu não vou nem usar dom, porque segundo as novas normas de pedagogia, não existe dom. Não existe dom. Vamos tirar o dom. Mas facilidade de assimilar. Então, se você pega uma facilidade de assimilar, a pessoa que já tem uma facilidade normal, né, que ela dorme, chega no piano como Mozart, já toca lá. Então ele nasceu com aquela habilidade, né? Não é dom, não, é facilidade. Elton John, né? Que Elton sentou no piano e... Então vamos pegar as pessoas e vamos... Então, fora esse, as pessoas podem ser trabalhadas, mas quando se trabalha em cima da pessoa que já tem uma certa facilidade, afinidade, tudo flui melhor. E pegando essa dica, que né, foi passando aqui, aí a bola veio para mim agora, que é a complementação do que eu ia falar sobre soluções, permitir que os jovens eles estejam dentro do empreendimento. Um dos pontos para solucionar. Porque o que acontece? Às vezes os jovens, eles só sabem gastar o dinheiro que o pai, que a mãe, que a empresa está dando, só sabem gastar. E não sabem, quer dizer, isso que os nossos pais, que na outras gerações que chamavam de bedel, que chamava de trazer... Os aprendizes, né? Os aprendizes, de trazer esse jovem, uma das soluções é essa, trazer esses jovens para dentro do esforço também, para eles estarem conhecendo por dentro como foi que meu pai concebeu, o que o pai estava pensando na hora que concebeu essa empresa. Isso é importante para a hora do planejamento estratégico, porque esse jovem vai suceder e ele vai entender lá, quando fundou, o que foi que o pai, que a mãe, que a tia, como foi que eles formaram isso aí. Não, isso aí é assim, e conhecer a base estrutura, que você sabe muito bem, vocês aqui sabem muito bem de base estrutura, eles vão conseguir dar esse direcionamento e objetivo para a empresa. E otimizar. E não só estar gastando, dilapidando, como a gente vê que muitas vezes acontece, que uma geração suspende, a outra geração vem e divide e quebra. Além da hold, como o Jeff deu já a solução, está implementando essa outra geração desde cedo. A própria Luísa Trajano, ela fala sobre isso, que ela sempre gostava. Eu não sei se o casal teve filhos e tal. Eu sei que a Luísa, ela dá esse depoimento, que ela sempre gostou e sempre acompanhava a tia. Desde pequeno eu sempre acompanhava a minha tia, ela gostava daquele meio. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Por um acaso, na semana passada, você esteve presente na Expo do Sebrae em São Paulo? Eu não tive presente não. Mas exatamente teve uma palestra de um palestrante chamado Walter Longo, que ele falou exatamente isso. Que legal. Exatamente. Ele falou sobre o empreendedorismo para essa geração. E é interessante que ele diz o seguinte: quando você é criança, você sonha muito, você imagina muito, você tem muito criatividade. Sim. Então, quando você é criança, você quer ser um astronauta, você pensa de forma mirabolante. Mirabolante, exatamente. E não existe nenhuma amarra para a criança. A criança pensa tudo, os pais às vezes incentivam as loucuras dos filhos, criam fantasias, as crianças se veem teletransportadas para outros universos. O interessante é que na medida que você vai estudando a faculdade, as questões da vida vão lhe tornando menos criativos, menos sonhadores. Isso, exatamente. Então, essa palestra que eu assisti, porque eu estava presente na Expo, Expo 22 no Sebrae. Inclusive, a gente falou aqui que o nosso sócio, Jeff, eu estava lá e foi a palestra que eu achei mais interessante. É trazer esse espírito. Ou a pessoa amadurecer, mas continuar com espírito de criança. Então vamos imaginar, um dos homens mais ricos do mundo, o australiano Elon Musk, ele está querendo levar o homem a Marte. Será que isso surgiu ele adulto? Do nada, não. Do nada? Não, essa fantasia vem de lá. Essa fantasia de ser astronauta, de ir à Lua, de ir a Marte, veio quando? De criança. Isso. E ele conseguiu permear a vida dele, permanecer com esse pensamento. Então, possivelmente,
os trajanos, lá atrás, Isso. quando brincavam, se imaginavam ter a maior loja de departamentos do mundo. Isso. Não é isso? Isso. Então, todas as pessoas que conseguem, ao longo da vida, permanecer com espírito de inovação, de sonho, Isso. ele está tendo bastante subsídio para ser um empreendedor de sucesso. Então, é preciso que não só coloquemos, né, inserimos pessoas jovens, os filhos, sei lá, parentes, né, devemos fazer essa inserção desse pessoal na empresa, como as próprias pessoas Sim. têm que imaginar quando eu era criança. Eu brincava de quê? Eu imaginava o quê? Eu queria ser o quê? Astronauta, dono de coisa, viajar pelo mundo todo. Então, o que é que eu queria ser? Então, esse poder de imaginação é muito importante para o empreendedorismo, né? É a mola propulsora para que você consiga ter as soluções. É você ter esse espírito. Exatamente, o espírito jovem. Então já foi o segundo ponto que eu estava salientando aqui, que é o envolvimento. Exatamente. Né? Então, a gente O primeiro foi complementando. planejamento, Planejamento. agora envolvimento. Envolvimento. É o envolvimento. Isso tudo que nós falamos é exatamente, a gente está envolvido com o objetivo da empresa. É o envolvimento. Né? É uma das soluções. Mediante tantos problemas, porque as empresas familiares continuam com tanto sucesso como essas todas que citamos e outras mais que existem. Planejamento, envolvimento. E o terceiro que eu queria salientar é a comunicação. A comunicação pode ser feita, hoje em dia temos WhatsApp, e-mail e tal, mas um cara a cara, um face to face, é de suma importância. Porque aquela lavação de roupa suja ali, às vezes acontece sim. Normal. Por que não aconteceria? Acontece. Mas o ponto é o seguinte, para manter, complementar o pensamento, como o Jeff falou, para termos soluções, porque vamos passar por vários problemas na empresa familiar, mas tem que haver a comunicação. Então, eu acho que assim, aquela palavra não dita, aquela verdade selada, ela não faz parte desse contexto da empresa familiar, porque aquilo ali pode gerar um problema muito maior naquela empresa familiar. Então, o terceiro ponto que eu queria salientar é esse, como nós falamos, que aqui estamos levantando as soluções, porque o nosso objetivo é falar do mundo do empreendedor. E no mundo do empreendedor, hoje, estamos trabalhando com empresas familiares. Por quê? No nosso evento, do final dessa etapa da JMove, nós vamos trazer justamente o evento presencial, onde o empreendedor vai ser conduzido de quê? Do 0 ao 100. No mundo do empreendedor, do 0 a 100. E eu quero aproveitar e destacar, já que vocês tocaram nesse assunto, Sim. quando a gente diz 0, às vezes a pessoa pensa, como eu vou abrir a empresa? Mas a JMove, ela está pensando em montar um treinamento, está planejando, porque já saiu do pensar. Isso. Estamos elaborando um treinamento aonde o nosso público é aquela pessoa que nem sabe o que fazer. Exatamente. A pessoa só sabe que ou ela precisa ter uma empresa, Ou quer empreender. mas nem sabe o que vai fazer. É. Então existe um público que não sabe o que quer, Isso. não sabe o que vai empreender. Mas até para isso existe treinamento, para isso existe orientação. E o nosso público, um dos nossos públicos principais é esse. Você que está nos ouvindo, que não sabe o que fazer, por vários motivos. Por uma questão de desemprego, uma questão de crise, é um dos motivos. Mas tem outro. Tem pessoas que estão chegando na aposentadoria, mas ainda estão com bastante energia, tão jovens. Quer investir? Quer algo para fazer e não sabe o que fazer. Quer se realizar. E não sabe o que fazer. Exatamente. Então, nesse treinamento, nós vamos ter o passo a passo para você ter ideia do que fazer, aonde obter ajuda, aonde obter informações para abrir essa empresa, como administrar essa empresa,
Quando essa empresa estiver grande, já pensar em suceder, você já vai ter uma ideia, como nós vimos hoje, uma das ideias é a holding. Exatamente. Então nós vamos fechar todo o ciclo do empreendedorismo. Isso. Desde o início, você não ter ideia, até você ter uma corporação, ter um patrimônio e querer dividir e suceder. Então, o nosso treinamento, um treinamento especial, Isso. diferenciado, Uma imersão. vai ser, como o Gemima falou, presencial, porque é importante o contato das A pessoas, troca, né? a troca de informações. energia, né? Nós sabemos que o online, que o Teams, que o Google Meet, que tudo isso são recursos interessantes. Tudo isso, cada um cumpre o seu papel. Isso. Mas a própria relação humana, a própria sobrevivência do homem depende. precisa do contato, da Social. troca de energia, da troca do olhar, porque senão as relações... nós deixamos de ser ser humano para ser máquina. Isso. Quem não tem contato nenhum é máquina. Isso. Né? Então o ser humano precisa disso. E nesse curso nós vamos tratar cada pessoa com as suas idiosincrasias, com as suas características particulares, em busca da realização Você que pode pagar. profissional. Vou soltar mais uma. Você que gosta. Solte aí. Soft skills. Show, que é preciso aprender. Essas habilidades. Soft skills. Idiosincrasia já é coisa do passado, já é velho. Já é velho, né? Agora, Idiosincrasia. aprendi essa semana. Eu cheguei a escrever e fui ver o que são as habilidades. Pronto. Soft skills. Pronto, então vamos tratar os gosta seus de soft falar. skills de cada um pessoalmente. Não se Você que gosta preocupe. muito de falar. Claro. Então, eu creio que hoje nós estamos realmente finalizando. Isso. Não esquecer de que para que tudo isso aconteça, precisamos ter energia, Sim. precisamos que tudo funcione bem. A nossa vida moderna não se concebe sem energia. Verdade. E para se manter as energias nas empresas, instituições, nas casas, para você continuar mandando sua mensagem do WhatsApp, vendo suas fotos no Facebook, né? Assistindo seu filme na Netflix, você precisa de empresas Energia. como a JMC Projetos, como a JMC Service em Feira de Santana, precisa de empresas como a J Moving, fazendo eventos Isso, e trazendo treinamentos e informações atualizadas do contexto mundial. Exatamente. Então, você que está nos assistindo, curta, dê o seu joinha, continue a nos assistir, nos siga nas redes sociais, convide seus amigos, indique, porque no mundo do empreendedor nós precisamos de muitas coisas, inclusive saber os desafios e as soluções para a empresa familiar. É importante destacar que o empreendedorismo ele é a mola propulsora para uma coisa muito importante. É a sensação de realização, a sensação de sucesso. Não é uma regra, todo mundo tem que ter uma empresa, mas todo mundo quer ter sucesso. Isso. Exatamente. E para se ter sucesso, não se precisa ter uma grande corporação. Nós temos que pensar, não, se fosse assim, todos os ricos seriam felizes. Obteve dinheiro, Ficou feliz. ficou feliz. É. E nós sabemos não é. que felicidade e sucesso não estão atreladas a valores pecuniários. Isso. Então é muito importante. O empreendedorismo, às vezes a pessoa tem apenas uma ocupação sem fins lucrativos e é feliz. Exato. Então vamos trazer aqui uma ONG. É. Pessoas que fazem serviços de caridade, voluntários. Esses médicos sem fronteiras. Às vezes a pessoa precisa montar uma empresa para poder prestar um serviço de assistência. A pessoa não vai ganhar dinheiro nenhum, mas vai estar realizado e vai ter sucesso. E ela fez o quê? Empreendeu. Isso. Então, se uma pessoa monta com um grupo familiar Isso. para fornecer sopa para quem está passando fome, ela empreendeu. Foi um empreendimento familiar que nós falamos hoje. Se planejou, Ela se planejou, teve a interação. teve interação, Envolvimento? teve envolvimento, se comunicou, tem sucesso. Só não tem dinheiro, Isso. mas está feliz. Isso. Então, o empreendedorismo não é para rico nem para pobre.
É para pessoas de sucesso e Isso. quem quer estar feliz. Pronto. Fechou. Fechou. É isso aí. Eu diria uma coisa, Mas show! Show! Mas Bora, que Núzia! dizer- Bora, Mima! Bora, Jéssica! Bora, Rio! Até semana que vem, gente. Show! Tchau. Tchau, tchau. Mua.